Agora sim, a nossa trilha de conteúdos começa. Eu sou Mona Lisa Medeiros, sou diretora de produtos, tenho mais de 10 anos de conhecimento e vivência nesse mercado de startups. Sou especialista em Venture Capital, investidores, quem te ajuda a captar recursos no mercado. E também tenho uma longa trajetória de desenvolvimento de negócios. Sou formada em administração de empresas e tenho um MBA em gestão estratégica de negócio. Agora, para a gente começar de verdade, a gente vai falar sobre Design Thinking, o primeiro conteúdo da nossa trilha. Não sei se vocês já pararam para pensar e analisar por que algumas ideias não dão certo. Às vezes não é falta de ter uma boa ideia criativa ou de conversar com as pessoas certas. Às vezes é simplesmente porque aquela ideia ela não serve para todo mundo, ou às vezes o mercado não precisa realmente daquilo. É por isso que existe Design Thinking, uma metodologia que vai nos ajudar a entender melhor, investigar melhor por que alguns projetos dão certo e como a gente pode se aproximar e ter mais chances de acertar também com a nossa ideia. Por que o Design Thinking é importante para a construção do nosso negócio? Identificar o problema certo, ele vale muito mais do que ter a melhor ideia de aplicativo do mundo. Isso porque você precisa de um propósito, o seu negócio precisa de uma razão para existir. E se tudo der errado, você não puder mais fazer as coisas do jeito que você idealizou, você tem a possibilidade de pivotar. Lembra daquele conceito? Você tem a oportunidade de mudar o rumo da sua jornada e talvez trazer novos produtos. Então, se a gente tem um problema forte o suficiente, a gente tem muitos caminhos possíveis para onde seguir. Empreender não começa pela resposta, ela começa pela pergunta certa, pela provocação que vai nos ajudar a entender melhor quais são os problemas. Então aqui a provocação é como eu posso trocar a pergunta de o que vamos fazer, que aí a gente está puxando para o nosso conhecimento, o conhecimento da nossa equipe, para o que o mercado precisa que seja feito. Quando a gente faz um processo investigativo de entender as razões reais por que o nosso negócio existe ou deveria existir, a gente começa aí sim a entender a resposta, o como, o que deve ser feito. Um erro comum é a gente começar se apaixonando pela ideia, um pensamento que a gente teve e que a gente acha que o mundo iria adorar. Só que ao invés de a gente se apaixonar pela ideia, a gente precisa se apaixonar pelo problema, porque é ele que vai nos ajudar a nos aproximar da maior quantidade de pessoas que podem adotar a nossa ideia, a nossa solução, e é isso que vai fazer a gente ter uma grande empresa. Então, mais do que fazer algo legal, a gente precisa fazer algo útil para a vida das pessoas. Um exemplo prático, se a gente tem uma turma de alunos que não estão comparecendo aos eventos que a gente está promovendo aqui. Como que a gente pode fazer para solucionar esse problema e o que é esse problema de verdade? A gente vai começar investigando quais são as causas, por que aqueles alunos não estão aparecendo, como que é a rotina desses alunos, ao invés de simplesmente pensar, eu tenho que trazer um coffee break, eu tenho que trazer mais palestrantes legais. Quando a gente começa a entender realmente a rotina, o porquê eles não aparecem, se a gente roda uma pesquisa, se a gente para conversar com essas pessoas, a gente pode entender os reais motivos. A gente para de ficar naquela ansiedade de tentar adivinhar as respostas e a gente passa a perguntar de maneira direta e objetiva. E é esse exercício que a gente vai precisar aplicar durante a nossa jornada. O Design Thinking, ele combina colaboração e empatia, aquela habilidade de você calçar os sapatos do seu cliente, da sua persona, para entender de maneira real como que ele se comporta, o que ele gosta, o que ele precisa, quais são as barreiras que ele encontra ao longo do seu dia para fazer a sua jornada. Então é isso que a gente vai precisar exercitar ao longo de toda a trilha. Então pensar como designer é você investigar antes de chegar a qualquer conclusão. O Duplo Diamante é uma ferramenta que vai ajudar vocês a entenderem como serão os próximos passos a partir daqui. A gente primeiro tem um diamante que fala sobre o problema, a gente vai abrir e investigar o problema. Do outro lado, a gente tem um diamante que nos aproxima da solução. E por que 2 diamantes? A gente vai ter aqui um momento da descoberta, onde a nossa equipe ela diverge, e a gente vai ter momentos de definição, onde a gente vai escolher um problema a ser resolvido, e aí a gente converge. Quando a gente começa a ter as ideias do que tem que ser feito para resolver aquele problema, a gente vai divergir novamente, pensando o que deve ser feito, e quando a gente for materializar a entrega, a gente converge novamente, canalizando as nossas energias para a entrega de um produto final. Essa metodologia do Duplo Diamante vai nos ajudar
a entregar um produto dentro de um método, para que fique mais fácil e menos abstrato o que precisa ser feito no final do dia. Então printa essa tela para você já começar a acompanhar todas as etapas e entender profundamente como que funciona a metodologia do duplo diamante para você sair na frente na nossa trilha. O material dessa aula está disponível aqui nos anexos, esse PowerPoint inclusive, então você pode tirar um print ou acessar depois os slides em anexos para que você possa já estudar como funciona o passo a passo do duplo diamante e já sair na frente. Desenvolver uma startup é você pensar um negócio com a visão centrada no usuário. É diferente de qualquer outro modelo de negócio. Então você aqui precisa ter uma atenção especial ao observar o público-alvo. Então não é só pensar o que eu poderia fazer para ser legal, mas principalmente quem é a pessoa com quem eu vou trabalhar e o que importa para ela. Aqui a gente vai entender um problema que está endereçado para alguém. Esse problema tem que ser fácil de ser observado, ele tem que ser repetitivo, acontecer com uma certa frequência. E quanto mais urgente, quanto mais essa pessoa sofrer ou ver esse problema no dia dela e dar prioridade para resolver esse problema, aí você vai saber que está trabalhando e trazendo para o seu negócio um tema que vale a pena dedicar tempo e energia a ser desenvolvido. A escolha do problema que a sua equipe vai resolver é a mais importante de todas. Ela vai ditar o tom de toda a competição daqui para frente e ainda das chances reais de você transformar essa ideia num negócio que a gente está mirando na cabeça. Lembra? Unicórnio, $1 bilhão de valor de mercado e ainda uma viagem internacional atrelada. Então vamos pensar grande. Qual problema vocês conseguem pensar dentro de um contexto social, dentro de um contexto de um mercado, na vida das pessoas que você conhece, talvez que seja frequente, que seja urgente e que seja possível também de você observar. Então, mais do que você simplesmente pensar, seria legal ter um app que resolva isso. Comece se perguntando o que acontece de verdade na vida daquela pessoa e quais são as possibilidades que a gente tem depois que a gente vai pensar sobre o que pode ser feito. Primeiro é o que acontece, o que gerou a necessidade de um aplicativo. Começa a pensar de trás para frente. Geralmente a gente começa pela ideia e depois vai pesquisar o problema. Não, aqui a gente vai começar certo. Primeiro pensando nas causas raízes, para depois a gente explorar todas as possibilidades de execução e materialização dessa solução. E como a gente está falando de profundidade, a gente quer chegar na causa raiz. E para isso, a metodologia dos 5 porquês vão ser grandes aliadas nessa nossa jornada. Os 5 porquês nos ajudam a aprofundar na metodologia. Então, quando você pensa num problema, e eu tenho certeza que vocês devem ter vários problemas na vida de vocês, eu sei porque eu tenho. Então, durante o nosso dia, a gente pensa em várias coisas. Aquele primeiro pensamento que vem à nossa mente, aquele problema inicial, é o mais simples. Pensa que se você teve agora fácil, sem dor, sem custo, outras milhares de pessoas também pensaram. E a gente aqui está competindo, a gente não quer fazer mais do mesmo. Então a gente precisa ir além, fazer o que as outras pessoas não estão pensando, sair do óbvio. E para isso a metodologia de 5 porquês nos ajuda a ter esse olhar mais investigativo. A gente vai pensar num problema e vai perguntar por que esse problema acontece. Depois a gente vai estudar esse problema segundo, por que esse problema acontece? E pergunta. E por que esse problema acontece? E pergunta de novo. E aí a gente vai se desenvolvendo e entendendo a causa raiz. Pergunta só 5 vezes, porque também se a gente fosse ficar perguntando, ia até o final do dia e não chegava a lugar nenhum. Aqui a gente estressa as possibilidades, mas com método e entendendo qual que é o limite para a gente poder avançar a jornada e não perder meses da nossa rotina somente executando uma única atividade. Lembra que a gente também trabalha com uma certa agilidade porque temos um deadline na nossa programação. Aqui a gente trouxe de volta o exemplo do Jim Pass com a metodologia dos 5 porquês aplicados na prática. Se você quiser entender melhor, tira um print da tela ou consulta no material dos slides em anexo. Um problema forte te direciona para uma solução ainda mais forte. Então agora a nossa atividade é você e toda a sua equipe se reunirem para que vocês possam definir um problema para resolver. Aplicar a metodologia dos 5 porquês para estressar esse problema e entender sua causa raiz. Na próxima aula, a gente vai entender sobre pesquisa de validação e mercado, entendendo como a gente pode testar as nossas hipóteses e entrar em contato com a nossa persona. Te espero na próxima aula.